Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal do Projeto UP, Família Cristãs Realizando Sonhos. Não deixe de dar o joinha aí, tá bom? Para que a nossa mensagem possa chegar a mais pessoas. Segue no nosso canal do Instagram, tá bom? Que é Projeto UP _. Curta a nossa página no Facebook, fb.com/UP Família Cristã, e também entre no nosso grupo do WhatsApp. Lá tem vantagens exclusivas, tem muitas mensagens, muitas coisas, muitos conteúdos que não saem nas redes sociais, que só saem no WhatsApp. Então faça parte desse grupo. Todos os links, tanto do Instagram, quanto no Facebook, quanto do WhatsApp, estão todos na descrição do vídeo, tá bom? Então dê o joinha, ative o sininho e também clique nesses links na descrição do vídeo e faça parte da nossa comunidade, do nosso projeto, tá bom? Hoje eu vou falar de um tema um pouco mais teológico, um tema um pouco mais, até podemos dizer assim, polêmico, fidelidade com Deus, tá? Mas antes da gente começar a falar desse tema, roda a vinheta. Pessoal, vamos lá. Hoje eu quero falar com vocês sobre fidelidade com Deus. Para ser mais preciso, eu quero falar com vocês um pouco sobre os dízimos. Por que nós temos que dizimar? Vocês sabem disso? Vou ser bem sincero para vocês. Como o nosso público é um público cristão, com certeza vocês estão cansados de saber o porquê nós temos que dizimar. E quais são os versos e tudo mais que a Bíblia fala sobre dízimos e ofertas. Então confesso que eu não vou dar aqui um estudo bíblico hoje para vocês. Eu não vou abrir tanto a Bíblia, ler tantos versos. Eu quero mais entrar no seu pensamento, na sua consciência, para nós chegarmos a uma conclusão, o porquê e qual a importância de dizimar, tá bom? Lá em Malaquias 3, 8-10, que vai ser... Nesse vídeo eu só vou ler 2 versos, tá? Esse é o primeiro e no fim eu vou ler mais outro, tá? Vamos lá. E aquele verso bastante conhecido, né? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, esse verso é conhecido, para que haja mantimento na minha casa. E depois farei prova de mim nisto, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que até não haja tal lugar suficiente para recolherdes. Então é um verso bastante conhecido, tá? Sobre dízimos e ofertas. Primeira coisa que eu quero perguntar para vocês, qual é a diferença de dízimos e ofertas? O que é dízimo e o que é oferta? As pessoas, mesmo no meio cristão, têm mania de meio que misturar os dois. Dízimo e oferta não é a mesma coisa. Então qual é a diferença de um e de outro? Bom, primeiramente eu vou falar da oferta, tá? Rapidinho, porque esse vídeo todo é sobre só o dízimo. Então só vou falar da oferta para vocês saberem depois o que é o dízimo. Oferta é gratidão. Dízimo é fidelidade, obediência. Entende? A oferta, você dá oferta porque você é grato por alguma coisa. Pensa comigo, só o fato de você acordar, só o fato de você respirar, só o fato de você não ter sofrido nenhum dano em relação a esse Covid, já é um motivo suficiente para você ser grato. Entende? Então, oferta, ela é gratidão, puramente gratidão. Tem muita gente que faz assim, se eu conseguir tal coisa, eu vou, como gratidão, aumentar minha oferta. Um exemplo. Tem gente que faz isso. Lembre-se, pessoal, parênteses, não barganhe com Deus, tá bom? Não faça negociação com Deus. Senhor, se você me der isso, eu te dou oferta. Lembre-se, eu vou falar um pouco mais na frente, Deus não precisa do nosso dinheiro. Então, Deus conhece o nosso coração. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, tá? Deus sabe do seu coração.
Mas tem muita gente que faz um pacto sincero. Não é barganha, é um pacto sincero. Eu estou procurando um emprego. Se eu conseguir um emprego tal, como oferta de gratidão a Deus, eu vou dar tanto. Entendeu? Então, oferta nada mais, nada menos que isso. Gratidão. Tá? Agora, saindo um pouquinho da oferta, agora é o dízimo. E lembrando, a oferta, por ser gratidão, você tem que dar com o coração. Porque você não tem como não ser grato por uma coisa que você não te fez feliz. Entende? Então você só é grato por aquilo que te faz feliz. Nunca dê oferta por obrigação. Nunca. Tem aquela parábola da Bíblia que todos conhecem, né? Daquela viúva que ela deu uma moedinha de oferta. E aquele fariseu que deu saco de moeda. Aí Jesus foi lá e falou o seguinte, aquela mulherzinha, aquela viúva que deu uma moeda de oferta, a oferta dela vale muito mais do que aquele saco de dinheiro que o fariseu deu. Porque a mulher deu de coração, o fariseu deu para se mostrar. Então a oferta é isso, é de coração. Se você não sente no coração, se você não é grato a Deus por nada da sua vida, não dê oferta. Aliás, vamos ser bem sinceros, então você tem que trabalhar um outro quesito, gratidão. Porque se você não é grato por nada, tem alguma coisa errada, né? Mas vamos lá, saindo desse princípio, se você não é grato a Deus, então não dê oferta. Só dê oferta se vir do coração, se você for grato a Deus por isso. Tá bom? Mas saindo da oferta e vindo pro dízimo, o dízimo não. O dízimo não é gratidão. Quem fala para você que o dízimo é gratidão, a pessoa está equivocada. O dízimo, ele é fidelidade. Ele é obediência. O dízimo, eu diria, é como se fosse um empréstimo de Deus para você. Imagine uma coisa. Vamos supor que você vai no banco pedir um empréstimo de 10 mil reais. Um exemplo. Chegando lá no banco, você pega esse empréstimo de 10 mil reais, só que o gerente fala para você, é o seguinte, você tá pegando 10 mil reais de empréstimo, só que só me devolve 1.000 reais. Não precisa pagar os 10 mil reais com juros não, só me devolve 1.000 reais, tá tudo bem. Você ficaria feliz ou triste? Com certeza você ficaria feliz, né? Eu iria nesse banco agora pegar empréstimo. Já pensou pegar 10 mil reais de empréstimo e pagar 1.000? É exatamente isso que é o dízimo. Deus faz exatamente isso conosco. Deus, ele nos dá tudo. Tudo, 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 tudo. Ele nos empresta tudo para que nós possamos cuidar. Nossa, a gramática aqui deu uma falhada. Para que nós possamos cuidar. Ele nos empresta tudo. Nada que tem aqui é nosso. Nosso templo é do Espírito Santo. As nossas coisas é de Deus. Foi Deus que nos deu. O nosso emprego foi Deus que nos deu. Tudo é Deus. Deus, ele podemos dizer que ele não controla, porque controla vai dar a impressão que ele tira o livre-arbítrio. Mas ele dirige a história do universo da maneira como ele quer. É ele que dirige. Entende? Então tudo que acontece na nossa vida foi ele que permitiu, é dele. Entende? Então tudo que nós temos, todas as riquezas, todos os bens são dele. Então, em vez da gente devolver tudo para ele, ele só pede 10%. É a mesma coisa da gente pedir, repito, empréstimo no banco e só precisar pagar 10% desse empréstimo. Imagine, que coisa boa. É a mesma coisa, Deus nos empresta as coisas para que nós podemos usar e ele fala para a gente devolver só 10%. Então podemos dizer que ele nos empresta 100%, mas na verdade ele não empresta 100%. Ele dá 90% e só empresta 10%, porque a gente só tem que devolver 10% para ele. Entende? E mesmo assim ainda tem gente que reclama, né? É o tal do egocentrismo, né? E eu não tô falando gente que não é cristã não, viu? Porque isso é normal, gente que não é cristã não entende. Gente que é cristã mesmo. Não entende? Acha que ele é dono de tudo. Acha que tudo foi por mérito dele. Sem Deus nós não somos nada. Nada. E de tudo que Deus nos dá, Deus só pede 10%. Só isso que ele pede. Tem uma frase aqui de um cara chamado Cabral Araújo. Na minha colinha diz o seguinte:
O dízimo não é para discutir, é para incutir, é para investir. O dízimo é para o verdadeiro cristão. Desculpa ser forte, meu irmão, mas a gente leu em Malaquias e agora vamos concordar com Cabral Araújo. Se você não devolve dízimo e se diz cristão, você é um mentiroso. Eu sei que é forte, né? Até peço desculpa pela aspereza das minhas palavras. Mas é verdade. Nós acabamos de ler em Malaquias, diz o seguinte: se nós não devolvemos o dízimo, nós estamos roubando a Deus. Forte, hein? Roubar a Deus, porque é dele. A gente vai segurar pra gente? Pra pensar, hein? Pra pensar. Então vamos tomar muito cuidado com isso. E lembrando que a gente não dá o dízimo, a gente devolve o dízimo. Parece a mesma coisa, mas não é. Muita gente fala, inclusive eu acho que até nesse vídeo eu já falei, dar o dízimo. Não, a gente não dá o dízimo, a gente devolve o dízimo. Porque o dízimo não é nosso, é de Deus. Quando dá a impressão que é nosso, a gente está dando. Não, não é nosso, é de Deus, a gente só está devolvendo. Deus nos dá 100, a gente devolve 10. Entende? Olha que pai misericordioso. Nos dá 100 e a gente devolve 10 para ele. Mas vamos lá. Primeira pergunta que eu acho que vem na cabeça de vocês. Por que 10%? Tem muitos versos da Bíblia que falam por que 10%. Lá da época do povo de Israel. Só que eu não vou abrir a Bíblia para te explicar isso. Porque a própria palavra já se explica. Dízimo vem de uma palavra hebraica que significa 10ª parte. Ponto. A própria palavra explica o porquê dos 10%. Dízimo significa 10ª parte. Então, de todos os seus rendimentos, você tem que separar a 10ª parte, 10%, e devolver a Deus. Entende? Mas vamos lá. Rob, você falou que Deus, ele pede 10% dos nossos rendimentos. Mas Deus precisa do nosso dinheiro? Será que Deus precisa do nosso dinheiro? Pensa comigo. Tem muita gente que fala isso. Não vou dar dízimo. Eu não vou devolver o dízimo. Porque Deus não precisa do meu dinheiro. Deus é rico. Para que ele vai querer meu dinheiro? Tem muita gente que fala isso. Será que ele precisa do nosso dinheiro? Obviamente que não. Deus não precisa do nosso dinheiro. Sabe por que ele pede 10% do nosso dinheiro? Para testar a nossa fidelidade. Pô, Jesus, ele foi fiel a nós. Ele não era obrigado a fazer isso, tá? Mas ele foi fiel a nós entregando sua vida na cruz. Ele não entregou 10% da sua vida na cruz. Ele entregou 100%. E ele só perde 10% da nossa. Olha como Deus é amor. E mesmo assim, muitas vezes a gente segura ali, né? É meu. Para com isso. E o pior, repito, Jesus não precisava fazer isso. Quando Adão e Eva pecou, ou quando Satanás, na época ainda Lúcifer, pecou lá no céu, Deus é Deus onipotente, onisciente, onipresente. Ele não poderia muito bem, matar Satanás e os anjos, dar um reset na cabeça dos outros anjos para esquecer tudo e pronto. Poderia muito bem. Quando Adão e Eva pecou, não poderia muito bem matar Adão e Eva e colocar mais Adão e Eva, outro Adão e Eva lá? Podia. Ele não tinha obrigação de vir morrer por nós. Não tinha. E mesmo assim ele foi fiel a nós. O amor é tão grande, porque Deus não tem amor. Deus é amor. O amor é tão grande que ele foi, se humilhou sobremaneira, se deu 100% para que nós pudéssemos ser salvos pelo pecado. E ele nos pede 10. E você não vai dar 10 se ele se deu 100% para você? Entende? Então Deus não precisa do nosso dinheiro. Te garanto que lá no céu, a Bíblia, em Apocalipse 22, fala que o céu é de ouro. Tem alguns lugares em Dubai que tem algumas coisas de ouro.
torneira de ouro, vaso de ouro. Agora, uma casa inteira de ouro, nunca vi aqui no mundo. No céu, as casas são de ouro. Deus não precisa do seu dinheiro, meu amigo. O que Deus precisa é da sua fidelidade. E é óbvio, por que é o dinheiro? Porque é aquilo que mais dói, né? É aquilo que quando mexe no bolso, dói. Então, sim, Deus quer que nós sejamos fiéis a Ele com aquilo que nós mais temos de precioso, materialmente falando, é lógico, que é o dinheiro. Por isso que Deus quer o nosso dinheiro, não porque Ele precisa, e sim para testar a nossa fidelidade a Ele. Ele foi fiel conosco, por que nós não podemos ser fiéis com Ele? Entende? Mas tá, Rob, vamos lá. Eu não tenho dinheiro, eu tenho muita dívida para devolver o dízimo. Primeira coisa que eu tenho que falar para você, meu irmãozinho, receber o seu salário, primeira coisa que você faz, separa o dízimo. Porque por mais que nós somos fiéis e queremos ser fiéis, a nossa natureza é pecaminosa. Nossa natureza nos tendencia para o mal, certo? Então, se você deixar o dízimo para a última hora, você não vai devolver. O inimigo vai colocar despesa onde você nem imagina, para você não devolver o dízimo. Entende? Então, receber o salário, antes de ver quantas dívidas tem para pagar, já separa o dízimo. Ponto. Separa. Aí com os 90%, aí sim você pensa nas outras coisas. Mas separa o dízimo. Tá bom? Ah, Rob, mas é o que eu falei, eu tô endividado, eu tô com uma dívida muito grande aí e tá difícil tirar o dízimo e tudo mais. Você serve a que Deus? A um Deus pobre? A um Deus fraco ou um Deus forte? Você acha, se você ser fiel a Deus, você acha que Deus não vai te honrar? É isso que você está falando? Se você der o dízimo, não vai ter dinheiro para fazer as outras coisas? Lembre-se, irmãozinho, eu não tô aqui prometendo para você prosperidade material. Não tô. Não é a minha teologia essa. Se você devolver o dízimo, não quer dizer que amanhã você vai ter uma BMW, ou que você vai ganhar uma mansão, ou que sua empresa vai faturar cada vez mais. Eu não tô falando isso. Mas o fato é, Deus te honra. Nós acabamos de ler aqui, inclusive, eu vou ler rapidinho, de novo aqui, ó. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Então, ele promete para nós derramar bênção sem medida, se nós devolvermos o dízimo. Lembrando que, eu gostaria de repetir, quando a Bíblia fala bênção sem medida, não é bênção material no sentido de hoje você tem um Celta, mas vai ter uma BMW, não é isso. A Bíblia quer dizer o seguinte, que tudo aquilo que nós necessitamos, Deus não vai deixar faltar. Então, meu irmão, fica tranquilo, fica tranquila. Se você devolver o dízimo, o dinheiro da sua comida não vai faltar. O dinheiro do seu aluguel não vai faltar. O dinheiro para suas roupas ou as roupas da sua família não vai faltar. Confia. Pô, Deus foi fiel ao se entregar o seu próprio corpo para morrer na cruz. Ele não vai ter poder para te dar uma roupa, para te dar uma comida, para pagar o restante do seu aluguel. Confia, tenha fé. Entende? Então, assim, com todo o respeito do mundo, eu sei que eu estou sendo um pouco duro na palestra de hoje. Não dê desculpas para não devolver o dízimo. Lembra que eu falei que a oferta você tem que dar com o coração? Se você não quiser, não dê, porque não vai valer de nada. Você sabia que o dízimo é diferente? O dízimo é diferente. Se você não estiver com vontade de dar o dízimo, dê da mesma forma, devolva da mesma forma. Porque o dízimo não é gratidão, é disciplina, é fidelidade. Vou te dar um exemplo. Vamos supor, todo mundo quer ter o corpo em forma.
certo? Se eu perguntar para as pessoas, eu creio que 90% vai falar, não, eu quero ter um corpo em forma. Mas eu te garanto que a maioria esmagadora que quer ter um corpo em forma não quer ir para academia todo dia. Não quer fazer lá abdominal. Não quer fazer exercício. Entende? O que eu tô querendo dizer com isso? Mas é preciso você ir para academia. É preciso você fazer exercícios para ter um corpo em forma. O que eu tô querendo dizer com isso? Se você quiser ter um corpo em forma, muitas vezes você vai ter que sim ir para academia mesmo sem você querer ir. O nome disso é disciplina. Fidelidade ao propósito de ficar em forma. Entende? Se o seu propósito é esse, você tem que ir. Se o seu propósito, de uma certa forma, é melhorar a sua alimentação, não é todo dia que você vai querer comer brócolis com espinafre. Se você quer ser vegano, não é todo dia que você não vai querer comer carne. Tem dia que aquela picanha com creminho de alho ali, nossa, vai atiçar a lombriga. Só que você não vai comer, porque é disciplina. O dízimo é a mesma coisa, o dízimo é fidelidade, é disciplina. Repito, nós temos um coração pecaminoso. Muitas vezes, vamos ser sinceros, para desse cristianismo romântico, a gente não tem vontade de ler a Bíblia. A gente não tem vontade de fazer uma oração. E também a gente não tem vontade de ser fiel a Deus. Mas mesmo sem vontade, nós temos que fazer. O nome disso é disciplina. Porque a gente fazendo, a gente vai aumentar o nosso relacionamento com Deus. Entende? Então, da mesma forma que você tem que ir para academia, mesmo sem querer, para ter um corpo em forma, para você ser fiel a Deus, para você receber bênção sem medida, muitas vezes nós temos que ser fiel a Deus mesmo sem querer. Entendeu a diferença de dízimo e oferta já? Oferta dá aquilo que está no seu coração. Se você não quer, não dê. Deus não vai receber. Dízimo não. Dízimo é fidelidade, disciplina. É o contrário até. Se você não quiser dar o dízimo, mas você vai lá e devolve o dízimo, mesmo sem querer, Deus vai ficar muito feliz com você, porque Ele vai falar, olha, a natureza pecaminosa do meu filho queria que ele não devolvesse o que é meu. E ele foi, lutou contra essa natureza pecaminosa e venceu a tentação. E ele foi fiel a mim. Entende? Então, mesmo sem você querer, por favor, tenha disciplina, devolva o dízimo. Que pode ter certeza, Deus não vai te desamparar, não vai mesmo. Outra coisa aqui, tem gente que fala o seguinte, é só umas perguntas aleatórias, mas eu devolvo o dízimo do bruto ou do líquido? Do salário bruto ou do salário líquido? Para quem não é CLT, o salário bruto sempre é maior que o líquido. Por quê? Vamos supor que na carteira você recebe 3 mil reais. Um exemplo, 3 mil reais. Só que, na verdade, na sua conta vai cair 2.500. Por quê? Esses 500 reais é desconto do INSS. Não, INSS você paga sim, 8%. Desconto do INSS, desconto de convênio, desconto do Vale Transporte, assim vai, tá? O dízimo, você tem que tirar, pega um conceito seguinte. Você tem que tirar o dízimo de tudo aquilo que for para o seu proveito pessoal. Você tem que tirar o dízimo de tudo aquilo que for para o seu proveito pessoal. Então vamos lá, vamos raciocinar um pouquinho. Os seus descontos do seu salário bruto e INSS. Por que você paga o INSS? Para que você possa se aposentar lá na frente, certo? E ganhar um salário na sua aposentadoria, certo? Então, quando você paga o INSS, é para o seu proveito ou não, pessoal? É para o seu proveito. Quando você paga o convênio, desconta lá porque você paga o convênio. O convênio é para proveito pessoal? Também, proveito pessoal. Vale transporte? Também, proveito pessoal. É para te ajudar a ir até a empresa. Então, o dízimo
Os descontos que existem do salário bruto até o salário líquido, todos são para proveitos pessoais. Todos. Então, sim, você tem que tirar do bruto e não do líquido, tá bom? Toma cuidado para não tirar dízimo duas vezes, tá? Repito, Deus não precisa do seu dinheiro, Ele quer apenas sua fidelidade. Então, dê 10%, não dê 15%, não dê 20%, não devolva 15%, não devolva 20%, devolva 10%. Porque às vezes você pode ir para outro lado, né? Nossa, eu sou tão fiel a Deus que eu vou dar 20%. Não, não faça isso. Deus, Ele quer a prova da nossa fidelidade com 10%. Não é 11% e nem 9%, tá bom? Se você quer ser muito fiel a Deus e quer devolver mais que 10%, não tem problema. Você quer 15%, devolve 10% de dízimo e 5% de oferta. Porque se você quer ser muito fiel a Deus, é sinal que você é muito grato. Então, desse 5% de oferta, mais dízimo, 10%, nem menos nem mais, tá bom? Por que eu tô perguntando isso? Por que eu tô falando isso? Não perguntei nada ainda. Por causa da próxima pergunta. Eu sou um empresário, Rob, eu tiro meu dízimo do faturamento da empresa ou do lucro? Do faturamento ou do lucro? Meu amigo, você tira do lucro. Por quê? Porque do faturamento, você tem muita despesa que não é para o seu bem pessoal. Lembra aquela regrinha? Você paga funcionário. Quando você paga o funcionário, você não tem que tirar o dízimo deles. É eles que têm que tirar o dízimo. Entendeu? Porque se você tirar o dízimo do faturamento bruto da empresa, é como se você estivesse tirando o dízimo, devolvendo o dízimo de todos os seus funcionários. Entende? Então não precisa, é do lucro, não é do faturamento bruto, é do lucro, tá? Vamos supor que sua empresa fatura por mês 100 mil reais, aí tem 10 mil de imposto, 90, aí tem 80 mil reais de funcionário, aí sobra 10 mil reais, aí esses 10 mil reais é seu lucro, aí você tira o dízimo desses 10 mil reais, tá bom? Não é dos 100 mil reais, tranquilo? Então, o dízimo, você tem que devolver tudo aquilo que for para você. Não tire o dízimo pelo outro. Porque a obrigação é do outro tirar o dízimo, não sua. Entendeu? Mas tem algumas coisas específicas. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você tira o seu salário do bruto, tá? E você paga uma mesada para o seu filho por mês. Se você tira o seu salário, o dízimo do bruto, então aquela mesada que você dá para o seu filho já é dizimado. Na teoria, ele não precisaria dizimar aquele dinheiro. Não precisaria, porque já é dizimado. Só que eu aconselho que ele dizime. Por quê? Pô, Rob, você está se contradizendo? Você acabou de falar para não dizimar mais que 10% e já está falando para dizimar 2 vezes? Você vai me entender o porquê. Porque, como ele é uma criança e o caráter dele está se formando, você tem que colocar na cabecinha dele, no coração e no caráter que ele tem que ser fiel a Deus. Então, mesmo que esse dinheiro já tenha sido dizimado, faça ele dizimar, para que ele possa ser educado sendo fiel a Deus, tá bom? É por isso. Mas essa é uma das exceções. Mas fora essas exceções, assim, que tem um caráter educacional ou um caráter de desenvolvimento mesmo de uma pessoa, fora isso, não dizime 2 vezes, tá bom? Deus não quer mais que 10% do seu dinheiro. Até porque ele não precisa, ele só quer testar a sua fidelidade, tá? Vamos lá. Em Provérbios 3, 9 e 10 fala o seguinte, mais uma promessa bíblica, ó. Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, viu? E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Provérbios 3, de 9 a 10. Se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Entendeu? Deus, ele não vai te deixar passar necessidade. Meu amigo, eu vou falar agora olhando para você. Se você não devolve o dízimo e dá desculpa que não devolveu para pagar o aluguel, e dá uma desculpa que não devolveu para comprar a comida, dá uma desculpa que não devolveu para comprar roupa,
ou coisas assim, essenciais mesmo do nosso dia a dia, eu vou falar para você. Desculpa de novo ser grosso. Você não tem fé. Pô, o Deus que criou o universo com uma palavra não pode te dar comida, não pode te dar roupa, não pode ajudar a inteirar para o seu aluguel. Então, pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo, devolva o dízimo. O resto, deixa que Deus faz. Tá bom? É lógico. Também nós temos que ser responsáveis, tá? Nós temos que fazer a nossa parte. Não coloca tudo nas mãos de Deus. Também não adianta nada. Você ganha R$1.000, gasta R$4.000 com bala e chiclete, devolve o dízimo e quer que Deus pague a sua dívida de bala e chiclete. Falei bala e chiclete para ser um exemplo bem esdrúxulo, mas coisas supérfluas. Ou até coisas essenciais mesmo sem noção. Você ganha R$1.000 por mês, aluga uma casa de R$4.000 por mês, devolve o dízimo e espera que Deus pague o aluguel da sua casa. Não. Eu não vou entrar nesse mérito. De novo, Deus conhece o seu coração. Mas o fato é, se você for uma pessoa responsável com sua família, suas finanças e fiel a Deus, pode ter certeza que Deus vai te honrar. Eu te digo uma coisa, pode me cobrar. Comenta aqui embaixo. Se você não devolve o dízimo, faz o teste. Faz o teste. Devolve o dízimo e vê se no fim do mês vê se não parece que o seu dinheiro multiplicou. Faz o teste. Se isso não der certo, comenta aqui embaixo. Pode me esculachar aqui embaixo. Porque eu confio no meu Deus, onipresente, onisciente, onipotente. Eu confio que Ele que fez os céus, o mar, a terra, as galáxias, as estrelas, Ele não vai poder pagar meu aluguel. Chega a ser engraçado. Então faz o teste. Se você não dizima, faz o teste. Dizima e vê se até o final do mês Jesus não vai multiplicar o seu dinheiro para que você possa pagar suas dívidas. Para aquilo que é necessário. Se isso não acontecer, pode comentar aqui embaixo. Eu falo isso sem medo, sabe por quê? Porque essa é uma promessa bíblica, não sou eu que estou falando. Não é o Rob que está falando. Não é. É Deus que falou aqui através da Bíblia. Entende? Ele só está falando aqui através de mim para vocês. Estou sendo um instrumento, nada mais que isso. Mas é a Bíblia que fala. Entende? E só pra gente acabar, eu gostaria de falar um negócio pra vocês. Eu tenho um amigo, vou contar bem rapidinho, que ele tem uma empresa. E eu achei bem interessante, porque esses dias eu fui conversar com ele, porque nessa pandemia, ele trabalha com importação e exportação, só pra você ter uma noção. Pô, com essa pandemia tudo fechou. Os aeroportos fecharam, então importação e exportação aérea já não teria. Aí eu pensei, nossa, fulano deve estar passando necessidade, vou ligar pra ele. Aí eu liguei pra ele, né? Eu falei, ei fulano, tudo bem? Como tá com essa pandemia e tal? A empresa lá e tal. Ele falou, eu sou muito grato a Deus, muito grato. Deus não está deixando faltar nada. A minha empresa está superfaturando, que nem a teologia da prosperidade? Não, não está superfaturando. Mas todas as dívidas que a empresa tem, que no início eu não sabia se eu ia conseguir pagar, paguei todas, estão todas em dia. Minha empresa não deve nada. Estamos passando por essa crise pelo poder de Deus. E eu perguntei, nossa, mas legal, mas a que você atribui? Ele falou, a minha fidelidade a Deus. Porque tudo que a empresa fatura, tudo que a empresa lucra, a primeira coisa que eu faço é devolver o dízimo. Primeira coisa que eu faço.
Inclusive, ele tem até um pacto com Deus, não faz parte do nosso estudo, mas ele tem até um pacto com Deus que ele tira dízimo e também tira uma porcentagem fixa de oferta, porcentagem alta, porque ele é grato a Deus por tudo que Deus tem feito na vida dele. Mas ele falou, o porquê eu sou fiel a Deus, agora eu entendo aquele verso de Malaquias 3:10, que Deus não vai me desamparar, que Deus não vai derramar bênçãos sem medida. Agora eu entendo. Porque nessa pandemia, que não era para eu vender nada, que eu estava preocupado, mesmo assim eu confiei e Deus não deixou faltar nada. Inclusive, ele falou que não teve como vender mais e que do nada pessoas ligavam para ele, querendo os serviços dele, sabe? Do nada. Não é do nada, foi Deus. Irmãozinho, tenha fé. Tenha fé. Tem um teólogo aí que fala, que eu não sei qual é, mas fala o seguinte, a frase é muito bonita. A fé é o seguinte, a gente coloca o pé, depois Deus coloca o chão. Coloca o pé. Coloca o pé com a certeza que Deus vai colocar o chão para você. Você lembra da história de Abraão, né? Por isso que Abraão é chamado pai da fé. Quando Deus pediu para Abraão sacrificar Isaac, eu não vou ler aqui para o vídeo ficar muito grande, mas se você for dar uma analisada, Abraão não ficou desesperado, não. Abraão pegou Isaac e subiu lá ao monte. Sabe por que Abraão pegou Isaac e subiu lá ao monte? Não desesperou muito? A Bíblia não fala isso, mas eu imagino, como cristão e como estudioso que sou das Escrituras, eu acredito, sabe o quê? Que Abraão tinha certeza que Deus iria prover um outro meio e seu filho não ia morrer. Porque Deus já tinha prometido que Isaac seria o filho da promessa, que de Isaac sairia a nação de Israel, como Deus ia matar Isaac. Então, com base nisso, Abraão, na hora, ele pensou, não, Deus está testando a minha fé e eu vou ser fiel a ele. Lá em cima, Deus vai prover o cordeiro. Eu tenho certeza que ele vai prover. E dito e feito. A gente sabe o final da história. Deus proveu o cordeiro para Abraão. Eu digo a mesma coisa para você. Para você ter uma noção, em toda a Bíblia, Deus fala o seguinte, não me prove. Não me prove. É tanto que quando Satanás tentou Jesus lá no deserto, o que Jesus falou? Não prove o Senhor teu Deus. Porque Deus não precisa ser provado, Deus é Deus. Mas tem uma exceção. Se você ler de novo Malaquias 3:10, fala, e provai-me nisto. A única parte de toda a história da salvação que Deus pede para que nós o provemos é em relação aos dízimos e às ofertas. Então, por isso que eu falo para você, meu irmãozinho, se você não receber bênçãos, pode comentar aqui embaixo, não tem problema nenhum. Me esculachando, pode comentar, porque eu tenho certeza que Deus vai te honrar, porque a Bíblia fala, e provai-me nisto, Deus fala, provai-me, pode me provar, meu irmão, devolve o dízimo para você ver se eu não vou derramar bênçãos na tua vida. Assim como foi com Abraão. Entende? Irmão, se Deus pede para você devolver, devolva. Independente do que aconteça, independente das dívidas que você tem, independente de tudo que aconteça, devolva. Porque eu te garanto que lá na frente Deus vai prover para você o cordeirinho. Se o seu cordeirinho for o aluguel, Deus vai prover para você. Se o seu cordeirinho for um alimento, Deus vai prover para você. Se o seu cordeirinho for a roupa, Deus vai prover para você. Provai a Deus que com certeza Ele vai derramar bênção sem medida na sua vida. E aí? Você vai começar a devolver? Se você não devolve, devolva. Seja fiel a Deus. Porque você sendo fiel a Deus, pode ter certeza, Ele vai derramar na sua vida bênção sem medida. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.